A gente sempre deve satisfazer a curiosidade das crianças. Mas e quando o assunto é sexo e a pergunta te deixa embaraçado? Será que é melhor tentar distrair a criança e mudar de assunto? Responder de forma figurativa ou contar a verdade e satisfazer toda a curiosidade infantil, hein, Ruth? É a doutora Virgínia que vai ajudar a gente a responder essas perguntas, não é? A partir de que idade essas perguntas devem ser respondidas? As crianças estão preparadas para ouvir as perguntas e as respostas? Olha, a partir do momento em que a criança te faz uma pergunta, é claro que ela está preparada para ouvir a sua resposta. Agora, é claro que a sua resposta não pode ser de uma forma figurativa. Ela tem que ser clara, objetiva e respeitando a capacidade de compreensão da criança. É claro que você não vai dar uma resposta imensa, uma aula de educação sexual, né, para sua filha, se ela te pergunta, mamãe, da onde é que eu vim? Então, clara, de uma forma objetiva e sempre é hora da gente estar respondendo as perguntas. Sempre se fala que é importante conversar sobre sexo com os filhos. Afinal, é importante mesmo? É fundamental. Existem pesquisas que mostram que a desinformação sexual, ela gera distúrbios da sexualidade, né? Se você conversa sobre sexo com o seu filho, ele vai fazer, quando na adolescência, uma escolha muito mais consciente. Além de que, se você conversa sobre sexo, você está aumentando a intimidade com o seu filho, diminuindo a curiosidade, as fantasias, as culpas que geralmente interferem no desenvolvimento da sexualidade. Bom, nós vamos ver agora alguns exemplos de perguntas embaraçosas e como os pais responderam. Uma vez você se encontrou em uma situação assim que não soube responder? Já. Aí depois eu respirei fundo e respondi, né, sobre orgasmo. Né? Aí então ela perguntou como que era, eu falei que era uma sensação de amor, né, entre o pai e a mãe. E então isso era uma coisa assim que um dia, quando eles crescessem, ele ia sentir. Quem que te perguntou isso? O caçula, né, de 12, que ele era pequeno, ainda tinha 8 anos. Ele não aceita eu tomar banho com ele sem calcinha, porque ele pergunta pra mim por que o dele é diferente do meu. Aí eu explico pra ele que a mamãe é mulher, ele é homem, mas é porque ele é criança ainda, mas quando ele tiver da idade do papai, vai ser igualzinho do papai. A minha sobrinha de 6 anos me perguntou sobre menstruação. Eu expliquei do jeito que eu pude explicar, né? Da maneira que eu pude explicar para ela, eu expliquei. O que você disse a ela? Eu disse que a mulher, numa certa idade, passava por um período que ela sangrava, porque que usava o mods, expliquei tudo direitinho. Por que que beija, mamãe? Por que que tem que pôr a boca? Mamãe, por que que tem que colar a boca? Sempre que ela vê o beijo na novela, ela pergunta, o que é isso? Pra que é isso? O que você responde? Quando ela crescer mais um pouquinho, eu vou explicar. Por enquanto você não falou nada? Eu não falei nada. E ela continua perguntando? Continua mesmo por quê. O final dela é sempre o porquê. Doutora Virgínia, por que os pais sentem tanto embaraço, tanta dificuldade em falar sobre sexo com os filhos? Porque, na realidade, provavelmente, os pais deles também não falaram com eles a respeito da sexualidade. E aí vai uma dica para você. Se você não ouviu ou se você tem dificuldade de estar respondendo essas perguntas para o seu filho, converse com o seu marido sobre isso. Lembrem juntos as dificuldades que vocês sentiram quando vocês eram crianças. Porque, dessa forma, vocês vão se acostumando a falar do assunto e vão ficar menos surpresos quando as crianças pegarem vocês surpreendentemente. Essa desculpa de dizer quando você crescer você vai ficar sabendo não vale. Olha, infelizmente é a pior resposta. Por quê? Porque você está adiando a curiosidade da criança. E não pense que você, né, pelo fato de você ter dito isso, que a perguntinha não vai continuar na cabecinha dela. Ela vai perguntar para outras pessoas que, infelizmente, às vezes respondem de forma inadequada. Então, a pior maneira de lidar com a curiosidade sexual infantil é adiando a curiosidade, deixando para depois, quando você crescer, ou então pergunta para o papai, amanhã eu te explico. Adiar a resposta é a pior forma de você estar respondendo a pergunta. Nós temos aqui perguntas de telespectadores. A Sirlene, do setor Garavelo, diz que é mãe de 2 filhos, 2 homens, e gostaria de saber como é que ela, mulher, pode ter um diálogo aberto sobre sexo com os filhos. Existe esse preconceito de que a mãe só conversa com as filhas e o pai com os filhos? Exatamente, existe. Olha, Sirlene, o que você pode fazer é aproveitar um momento, por exemplo, em que vocês estiverem assistindo uma televisão, né, juntas, e quando estiver acontecendo um momento de um beijo, né, ou de uma intimidade sexual maior, aproveita aquele momento para estar conversando de sexo com o seu filho. Agora, a responsabilidade não é só sua. Geralmente o homem
joga pra gente mesmo, né, Sirlene? Olha, mãe, responde aí a pergunta para ele. É muito importante você, pai, saber que, mesmo sem falar absolutamente nada sobre o sexo, você está falando sobre o sexo. Por exemplo, na medida em que você muda o canal da televisão quando estiver passando uma cena de sexo. Então, a sua atitude, não só a verbal, mas a corporal, também está dando um recado sobre o sexo, dizendo, por exemplo, que ele é feio, que ele não é bonito e que a gente não deve e não pode falar sobre ele. Virginia, o pai e a mãe podem sentar, juntar as crianças, o filho e a filha, quando tiver um casal, ou os filhos ou as filhas, e conversar sobre esse assunto. Seria interessante fazer uma roda de conversa sobre isso? Exatamente, principalmente porque na roda a situação fica muito mais descontraída. Agora, é claro que você aí, né, pai e mãe, sentem dificuldades e é normal. Não é nem vergonhoso você dizer que você tem vergonha de que você também tem a sua dificuldade. E aí vai uma dica importante para você. Tem um livrinho aqui chamado Papai, Mamãe e Eu, né? É da Marta Suplicy. Então, neste livrinho, você pode encontrar uma série de perguntas e respostas, né, que provavelmente o seu filho fará para você. Agora, caso até os 6 anos de idade a sua criança não tenha ainda lhe feito nenhuma pergunta nesse sentido, comece a ficar preocupado, porque já era a hora dela estar apresentando curiosidades sexuais. E, de repente, ele está mostrando para você que ele não tem liberdade, embora continue com a curiosidade. É para o papai, para a mamãe ou para a criança? Primeiro para o papai, para a mamãe e para a criança também. É um livro muito interessante. Você está pelo Matheus? O Matheus é seu filho mais novo e já leu. Meu filho mais novo e já leu. Leu e não teve nenhuma dificuldade na questão. É bem compreensível. É muito compreensível. Acho uma linguagem muito acessível para você. Virginia, existe uma série de livros nessa linha de orientação sexual para crianças. Todos, de maneira geral, são recomendáveis. Qualquer livro nessa linha de orientação sexual para criança é recomendável. Existe algum cuidado que o pai deve ter na hora de escolher um livro para dar para o filho? Olha, sem dúvida, porque existem livros que, ao invés de explicar, complicam, né, a questão da sexualidade. Então, neste livro, você pode encontrar, inclusive, gravuras, né, que mostram com muita suavidade, inclusive, a relação sexual, a própria penetração, que é um tema muito, né, difícil dos pais estarem abordando com a criança. O Jairo, do setor sudoeste, pergunta se os pais devem tomar as revistas pornográficas dos filhos. Não, ao contrário, porque se você toma as revistas pornográficas, ele vai provavelmente pegar as revistas do vizinho. Você deve sentar com ele, né, verificar o que aquela revista está mostrando e aproveitar aquele momento para estar dando informações a nível científico. Só tomar não diminui a curiosidade, aumenta. Ao vivo hoje, a psicóloga Virginia Suassuna Costa fala sobre como enfrentar sem traumas as dúvidas de crianças quando o assunto é sexo. E nós ouvimos algumas crianças nas ruas e parece que esse tipo de problema, esse tipo de questão embaraça até mesmo as próprias crianças. Com quantos anos a pessoa pode começar a fazer o sexo? Eu acho que ela deve começar a partir dos 18 para cima. Eu gostaria de saber se a camisinha furasse, o que aconteceria? Você não perguntou isso para sua mãe ainda? Por quê? Por que não? Não sei. Tô com vergonha? Uhum. Eu queria saber por que o peito tem uma diferencinha. Um fica maior e o outro fica menor. Eu queria saber isso. Nunca perguntou isso pra ninguém? Não. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Doutora Virginia, parece que as crianças têm mesmo vergonha de tocar nesse assunto. A Atilene, do Jardim Novo Mundo, diz que tem muita vergonha de falar sobre certos assuntos com a mãe. O que ela faz? Olha, acho importante você estar dizendo isso para ela, exatamente isso. Olha, mamãe, eu tenho uma série de perguntas que eu quero fazer para você, mas eu ando com vergonha. O que a gente pode fazer juntas? Acho que, de alguma maneira, você estaria ajudando a sua mãe a se aproximar de você. E o que os pais podem fazer para acabar com a timidez dos filhos para falar sobre sexo? Às vezes a timidez não é do filho, né, dos filhos, a timidez é a sua mesma, porque se de repente você, como eu já disse, aproveitar um momento de intimidade para estar discutindo um flash de uma novela, de alguma maneira você está quebrando uma barreira, e eu acho que aí é que você está assumindo a sua função de pai. Bom, a Sonis Day, do Jardim Esmeralda, pergunta qual é a melhor maneira de falar com os filhos sobre sexo, e a Jacira, do Parque Ateneu, quer saber se existe uma idade ou qual é a melhor idade para os pais falarem sobre este assunto com os filhos. Olha, não tem a melhor idade. Se vocês não sabem, a criancinha, até com 1 aninho de idade, quando ela encosta uma perninha na outra perninha, ela já está sentindo prazer em contato com seus órgãos genitais. Então, sempre é hora de se falar através, né, de uma televisão, por exemplo, a respeito da sexualidade. Se por acaso você tiver muita vergonha, utilize os livros também. Agora, sempre é hora, eu acho que a vida inteira, inclusive nós,
nós, né, marido e mulher, precisamos muito falar sobre sexualidade. Existem pesquisas também que dizem que o prazer sexual, ele não é só físico. O casal que fala mais sobre sexualidade, ele tem um prazer muito maior e de melhor qualidade. A Elza, da Vila Redenção, quer saber como os pais devem agir quando o filho escuta mais os amigos em relação ao sexo do que os pais. Importante você ouvir o seu filho. Meu filho, vem cá, me diga exatamente o que os teus amigos estão dizendo sobre o sexo. Porque, de repente, na realidade, às vezes eles têm maiores informações e informações até muito mais atuais do que você, pai. Não o critique, ouça o primeiro e complemente caso seja necessário. A Helena, do setor São Judas Tadeu, diz que tem uma filha de 8 anos que não a deixa em paz. Ela vive perguntando sobre menstruação, sexo e outros assuntos. Ela diz que sempre fala a verdade com a menina e gostaria de saber se ela está agindo certo. Exatamente, não só falando verdade. Eu acho que é importante você estar respondendo todas as vezes que a criança lhe fizer as perguntas, mesmo que sejam as mesmas perguntas. E eu quero parabenizá-la, porque se a sua filha está tendo coragem de lhe perguntar com muita frequência questões sexuais, isso significa que vocês têm uma grande intimidade. Parabéns. Doutora Virgínia, muito obrigada pela participação e uma boa tarde. Uma boa tarde para nós. Obrigado.